igreja? Amém. Com que frequência você tem estudado a palavra do Senhor? Vocês já pararam para pensar que a palavra de Deus tem solução para todo tipo de problema? Às vezes a gente esquece que a palavra do Senhor é o nosso manual da nossa vida. Como viver? A gente tem um entendimento a partir da palavra do Senhor. O Senhor nos mostra como ter um relacionamento bom perante pessoas que a gente gosta, seja namorado, amigo, esposo. Situações que a gente faz também, o Senhor nos dá instruções através da palavra dele. Dito isso, abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, assim como a própria palavra do Senhor diz, a palavra é o nosso manual de vida. É nela que a gente tem que se apoiar, é nela que a gente tem que... Estou com alguma dúvida em qual situação, será que isso que eu estou fazendo é certo? Se entregue para a palavra do Senhor e pegue um entendimento na palavra do Senhor, que lá está escrito tudo. Tudo que a gente precisa está escrito nas Escrituras. Agora, abra em Salmos 119, versículo 97 ao 105. Todos acharam? Salmo 119, versículo 97 ao 105. Diz assim: Como eu amo sua lei! Durante todo o dia medito nela. Os seus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. Tenho mais entendimento do que os meus professores, porque medito na vontade revelada de Deus. Sei aplicar meus conhecimentos melhor do que os anciãos mais experientes, porque sempre obedeço às suas instruções. Sempre me afasto dos caminhos do pecado, porque quero obedecer a sua palavra. Nunca deixo de lado as suas leis, porque o Senhor é quem me ensina. As suas palavras são doces, mais doces do que o mel para minha boca. Somente as suas instruções me dão capacidade de enfrentar as situações da vida com a sua sabedoria. Por isso, odeio todo o caminho da mentira. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. A gente que tem um entendimento das Escrituras, a gente não é enganado. Nós não somos enganados por falsos profetas, podem se sentar. Não somos enganados por falsos profetas. As pessoas não nos enganam. O inimigo da nossa alma, da sua alma, não engana a gente. Quando a gente tem um entendimento, quando a gente se aprofunda na palavra do Senhor, nada vai tirar aquele entendimento de nós. Quando a gente aprende o que o Senhor quer falar na sua palavra, nas Escrituras, não vai sair nunca mais, porque o Senhor vai colocar esse entendimento em nós. E nós devemos amar a palavra de Deus e meditar no que Deus diz nela. Assim como a gente acabou de ler em Salmos 97, 119 e 97. Como eu amo a sua palavra. Durante todo o dia medito nela. E só dou um espacinho para eu colocar numa situação. Mas esses dias eu ouvi pessoas muito sábias falando da palavra de Deus, contando que elas aprenderam, contando que passa na palavra do Senhor, e eu parei para pensar: nossa, como que eu não pensei nisso nunca? Como que eu nunca tinha pensado nisso antes? Mas na verdade, eu que não tinha me aprofundado bastante na palavra para ter o mesmo entendimento que aquela pessoa estava falando. Quantas
muitas vezes a gente só está disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a palavra do Senhor, mas nós não estamos dispostos a buscar, sendo que a gente tem isso aqui em casa, isso aqui presente conosco sempre. Nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia, de entender o que o Senhor quer falar, de nos saciar do seu conhecimento, e mesmo assim a gente só vem para a casa do Senhor, só escuta a palavra, não lê a palavra. Às vezes a gente esquece a Bíblia em casa, pode acontecer. Então a gente muitas vezes só escuta. Na nossa casa a gente não tem a medida de ler a palavra sempre, ter um convívio com a palavra, meditar na palavra. E como a gente quer ter uma vida espiritual com Deus firmada se a gente não lê o nosso manual, se a gente não quer buscar o entendimento que Deus colocou pra gente. A Bíblia não foi feita para só contar historinha, só para a gente ler. Entendi. Rabi, ela era uma rainha, ela era hebreia, mas o que mais? O Senhor não quer que a gente leia a palavra só por ter historinhas da Bíblia, porque a gente conhece muitas histórias conhecidas na... O Senhor não quer que a palavra seja apenas uma história. Ele quer que seja um ensinamento. Ele quer que a palavra esteja conosco, que nós possamos ser a palavra. Imagina, nós somos a Bíblia de pessoas que não estão nos caminhos de Deus. Nós somos a Bíblia daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. O que a gente vai fazer quando nós mesmos não temos esse período de descansar na palavra, de meditar na palavra, de estar com o Senhor, de entender o que o Senhor está dizendo? Porque eu posso sim saber muitas coisas que está escrito, mas você tem um entendimento do porquê o Senhor colocou isso nas Escrituras? Você tem um entendimento do porquê o Senhor colocou tal situação? Por que aquela pessoa passou por isso, por aquilo? Será que a gente tem esse entendimento? Eu posso saber a história de Davi de trás para frente, a história da Rabi de trás para frente, ou de qualquer pessoa que está aqui na Bíblia, mas eu tenho um entendimento do que o Senhor está falando através da vida dessa pessoa? Será que eu estou usando desse objeto que o Senhor nos deu de graça a meu favor espiritual, ao favor de pessoas que precisam ser tocadas dessa palavra? E foi algo que eu pensei na minha vida, porque aquela pessoa falou coisas extraordinárias da Bíblia, coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida, e não é algo tão difícil assim da gente entender. É só a gente buscar, a gente se firmar na palavra. Mas eu pensei, nossa, meu entendimento sobre a palavra está muito fraco. E quantas vezes nós só estamos dispostos a ouvir e não a estudar, e não a ter um entendimento, de ter curiosidade do que o Senhor fala pra gente? E uma coisa que eu gosto muito que o Senhor faz comigo, é até um termo engraçado que eu falo, né? O pessoal dá risada quando eu falo. Eu gosto que o Senhor faz pipocar a minha mente. Pipocar no sentido de, quando eu leio a palavra do Senhor, tem algo que nossa, é algo que a gente não consegue imaginar como Deus é perfeito. E a gente não está disposto a ver isso. De Gênesis a Apocalipse, se você tem essa rotina de ler a palavra, você vai perceber que Jesus é citado desde o início da Bíblia. Isso é algo tão perfeito, tão maravilhoso, que a gente não está disposto a entender. Nossa, vocês já pensaram que Deus colocou o teu filho desde o início da palavra? Desde a criação, o Senhor já pensou em tudo. E ao invés de meditar, ao invés de melhorar o nosso espiritual com a palavra, a gente só está disposto a ouvir. Os pastores dessa igreja, os pastores de outras igrejas, eles têm um entendimento. E você vai ficar apenas ouvindo? Vai ficar apenas só ouvindo a palavra no domingo, no sábado, ou alguma reunião que tem na sua igreja? Mas a gente tem que ter essa comunhão em casa também. A Bíblia não serve apenas para a igreja. A Bíblia não serve apenas para uma reunião de jovens, ou para abrir alguns versículos aqui. Nossa, amém, glória a Deus por isso. Não, a Bíblia é 24 horas por dia. Se você puder, se você tiver a oportunidade de carregar a sua Bíblia 24 horas por dia, carregue, que você possa se lembrar que tem um manual do seu lado, tem um apoio espiritual, uma palavra que pode te levar a níveis maiores espirituais com Deus. Tanto na nossa vida, nossos problemas são resolvidos através da leitura da Bíblia, são resolvidos
Deus coloca aqui, quando a nossa mente fica um turbilhão de coisas, quando a gente realmente entende o que Deus está falando. E quando isso acontece é porque você está tendo a curiosidade de entender o que Deus está fazendo. Que a sua mente possa invocar realmente pela palavra de Deus, assim como eu uso o meu termo, mas que você tenha essa curiosidade de saber o que Deus quer falar na nossa vida, o que Deus quer manifestar através da palavra dele, que não é só um livrinho, não é só o livro mais lido de toda a terra, mas é o nosso apoio, o apoio que Deus colocou para nós aqui na terra, um apoio físico, que a gente tem a oportunidade de usar, de usufruir todos os dias, o tempo inteiro, quando a gente quiser. Abra sua Bíblia, último versículo, tá bom? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho. Coloque em prática aquilo que você lê na sua casa, aquilo que você lê aqui na igreja, mas não fique só aqui, que você possa persistir na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia na tua casa, porque a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. Se a gente não tem esse entendimento, a gente é enganado por qualquer um. A gente é enganado, às vezes a gente perde a nossa salvação pela nossa falta de querer saber do que Deus está falando, do que Deus quer revelar, porque Deus se revela sim através da Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia, nos ensina através da sua palavra. E o inimigo não te engana quando você tem um entendimento do que Deus está falando, quando você sabe o que Deus está falando em tal palavra, nada te engana, nada tira o conhecimento de você quando você vai atrás desse conhecimento. Não adianta a gente falar, Deus me capacita, me dá conhecimento, sendo que a gente não vai atrás, sendo que a gente não busca, sendo que a gente não vai atrás para que a gente melhore espiritualmente, que o nosso entendimento possa aumentar cada vez mais. Não só leia a palavra, mas medite e estude para que ela se manifeste sobre a sua vida, na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, no seu corpo, que a palavra, que nós possamos ser a palavra de alguém, que nós possamos ser a Bíblia de alguém. Imagina quantas pessoas já não podem ser salvas, libertas, porque a gente teve o posicionamento de não só ler a palavra, mas estudar, meditar e entender o que Deus estava falando. Quantas pessoas aqui na igreja podem ser usadas para salvar outras pessoas através do entendimento que a gente busca na palavra. Não pense que a palavra é algo chato, que a palavra é algo maçante. Peça entendimento para Deus, que Ele possa colocar na sua vida todo o entendimento que você precisa. Algumas situações da Bíblia, em questão de leitura, é difícil entender sim, mas se a gente pedir um entendimento, pedir ajuda de pessoas que já sabem o que está escrito, nada é difícil, nada vai ser difícil. Que a gente tenha esse posicionamento de nós temos algo que nos foi dado de graça, temos que pensar que muitas pessoas não têm isso que a gente tem, muitas pessoas são mortas por isso aqui. Então tenha esse pensamento de, nossa, eu tenho tudo de graça, tudo fácil, no momento agora eu não estou passando por nenhuma dificuldade de perseguição. Então permita estudar a Bíblia, que é isso que Deus quer. Se a gente não, na escola, se você estudar, você iria passar? Se nós não estudarmos na igreja, será que a gente vai passar para o céu? Será que a gente vai ter a salvação? Pense nisso, que é algo muito importante. Às vezes a gente esquece da Bíblia em si, a gente pensa em revelação, a gente pensa em oração, a gente pensa em bênçãos, mas o mais importante que a gente tem que estar aqui, a gente não liga. Então, pense nisso. Foi mais uma palavra de... Acho que Deus colocou isso no meu coração, porque até eu estava precisando. Porque a gente tem os nossos afazeres, mas isso não é desculpa para a gente não ler a palavra do Senhor. Não é desculpa para a gente... Ai, estou cansado, mas
2, 3 versículos por dia, será que você já não vai se sentir saciado pela palavra, ter um entendimento do que Deus está falando? Leia a palavra, não brinque com a palavra ou leia de qualquer jeito, ore antes, peça para Deus te dar o entendimento que Ele vai te dar com toda certeza, para que você seja usado, não para a sua vida espiritual sim, mas para outras pessoas que também precisam. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pelo culto, Senhor, que já iniciamos. Pai, sabemos que o Senhor já está presente aqui, Senhor, por isso peço que coloque as tuas mãos sobre a cabeça de todos que estão aqui presentes, Pai, e aqueles que estão assistindo a live, Senhor. Pai, nos usa nas orações, Senhor, na palavra, Senhor, nos louvores, na dança, que o Senhor possa se manifestar do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, e de acordo com a abertura do culto, Pai, que nós possamos querer mais conhecer a Ti, Pai, através da palavra, através da Tua Bíblia, Senhor, através das Tuas Escrituras, Senhor. Pai, tire toda a preguiça do nosso coração, tire todo impedimento que nos deixa afastados da Tua palavra, Senhor, que toda desculpa, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença saia agora de nossas vidas, Pai, que nós possamos ter um posicionamento, realmente querer estar contigo, querendo entender o que o Senhor está falando, Pai. Que o Senhor desde já, Pai, nos dê entendimento do que o Senhor vai fazer, nos dê entendimento do que o Senhor vai falar, do que o Senhor vai mover. Que cada um aqui, Pai, possa ter um posicionamento, Senhor, hoje, Pai, de ler a Tua palavra, de mergulhar nas Tuas Escrituras, Pai. Que todas as pessoas sejam usadas para curar, para salvar, para sarar, para transformar outras almas. Se alguém aqui, Senhor, estiver precisando de alguma coisa, que ela possa se apoiar em Ti, nas Tuas Escrituras. Que a Tua Bíblia, Pai, possa ser o nosso manual e que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer através delas, Pai. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor nos dá todos os dias. Saúde, paz, principalmente a Tua palavra, que muitas pessoas não têm mais o direito de tê-la. Que nós possamos entender que isso nós não precisamos pagar, nós não precisamos dar algum preço para ter, mas o Senhor nos deu de graça. Senhor, por isso te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ter, de ler, de entender essa palavra, Senhor. E que a partir de agora nós possamos ter um posicionamento perante a Ti, Pai. Que nós possamos nos aproximar de Ti e que a Bíblia não seja mais uma historinha, que a Bíblia não seja mais algo contado, mas que seja algo espiritual que mude a vida das pessoas e que mude a nossa vida também. Nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento todos os dias, Pai. Senhor, que o Senhor possa mover sobre este lugar, sobre esta casa, Senhor. Toque nas pessoas que não estão presentes aqui, Senhor, porque eles não querem vir por outro motivo, Senhor, por saúde, Senhor, por estar cuidando de outra pessoa, Pai. Que o Senhor possa estar com cada um. Que o Senhor possa mostrar algo diferente, Senhor, algo sobrenatural sobre nós, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Amém. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, aquele que é todo poderoso, aquele que sabe de todas as coisas que você está passando. Eu quero dizer para você uma coisa, por mais óbvia que ela possa parecer ou que ela possa não parecer, o Senhor nessa noite Ele está te vendo. Muitas vezes a gente acha que o Senhor se esquece da gente. A gente pode achar que o Senhor Ele não escuta a nossa oração, ou que a gente levanta a nossa voz e Ele simplesmente ignora o que nós estamos falando. Mas eu digo uma coisa para você: o Senhor, Ele é um Deus vivo, e Ele está aqui nessa noite. E cada vez que você entra na presença dEle, cada vez que você fala com Ele, Ele está sondando o teu coração. Ele está vendo tudo que se passa no teu coração, e Ele não está alheio ao teu louvor, à tua adoração. Ele não está alheio às suas lágrimas que você pode estar derramando. O Senhor, Ele está mais perto do que você imagina.
Ele não é um Deus longe lá no céu, distante, mas Ele é um Deus vivo que está aqui conosco hoje. Que nessa noite você possa crer, que você possa ter essa certeza, que o Senhor, Ele está te vendo. Só que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele não para nos nossos defeitos, como muitas vezes a gente ouve. Muitas vezes a gente ouve sempre um mas, né? Ele é legal, mas isso e aquilo. Ela tem mais isso e aquilo. O mas do Senhor é que Ele te ama além de todas as coisas. O porém do Senhor é que Ele entregou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, porque Ele te ama, porque Ele se importa com a tua vida, porque Ele te escolheu desde lá do ventre da sua mãe. Esse Deus que te ama, que te escolheu, que te sonda o coração nessa noite, Ele está aqui para falar comigo e com você, para te dizer que você é especial, para te dizer que Ele quer você cada vez mais perto dEle, para dizer para você que Ele quer ter intimidade com você de noite. Esse Deus está aqui para te tirar do chão e dizer para você nessa noite que você pode levantar os seus olhos, você pode levantar a sua cabeça, porque o teu socorro, ele vem do alto. E o Senhor, que é o Deus soberano sobre os céus e a terra, está aqui. Abra sua boca, adore o nome do Senhor e tenha certeza, Ele está te escutando. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. A imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o ação de Deus em conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, não vai existir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. A imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus em conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levar.
que Ele está aqui nessa noite. Então entre na presença do teu Pai. Fale para Ele palavras doces nessa noite. Fale para o Senhor que você o ama, que você está aqui para adorar o nome dEle. O Senhor, Ele está sondando o teu coração. E enquanto você adora, enquanto você louva o Senhor, Ele continua trabalhando e cuidando de todas as coisas. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não já em si o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Nós temos um Deus que Ele é soberano. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Às vezes a gente precisa entender e escutar o óbvio, né? Que o Senhor, Ele sabe mais do que nós. Que o Senhor tem uns planos e os caminhos muito mais elevados que os nossos. Que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor, Ele sabe porque nós passamos cada momento da nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos viver, o que nós podemos suportar. E em tudo, Ele tem um propósito na sua vida. Muitas vezes a gente entra na presença do Senhor querendo entender o porquê, ou pedindo para o Senhor para Ele nos livrar da situação. Mas a nossa oração deveria ser para o Senhor o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer tirar de nós, o que Ele quer mostrar para nós que nós ainda não entendemos. Por que o deserto está demorando tanto? Por que a dor está demorando tanto? Por que a cura ainda não veio? Por que a porta ainda não se abriu? E o Senhor diz para mim e para você nessa noite: descansa nos meus braços, porque tudo que você precisa está no Senhor. O Salmo vai dizer para nós que o Senhor, Ele é o nosso pastor, não nos faltará. Ele não nos falta em momento algum. Em todo momento o Senhor, Ele está contigo, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor, ouvindo. Senhor, Ele está colhendo as suas lágrimas. E Ele está dizendo para mim e para você: se você descansar, se você verdadeiramente se lançar nos braços do Senhor, Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Quando nós deixamos que o Senhor trabalhe, que Ele faça todas as coisas, não há quem possa impedir. A porta que o Senhor abre, não tem quem possa fechar. Quando o Senhor nos justifica, não há quem possa falar o contrário. A palavra do Senhor, ela é soberana. Nessa noite, que a gente possa fazer essa oração e que a gente possa aprender a confiar no Senhor. Os planos do Senhor são muito mais altos que os nossos. E nessa noite a gente se lance nos braços dele, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Você crê no que você está cantando? Eu sei, Ele sempre está comigo.
Entre na presença do Rei da Glória. Agradeça a Ele pelo milagre que você já viveu. Agradeça a Ele pelo milagre que você ainda não viveu. Agradeça a Ele pela porta que já se abriu na sua vida. Agradeça a Ele pela porta que se fechou. Agradeça a Ele pela doença que Ele já curou. Agradeça a Ele por aquilo que você ainda não viveu. Agradeça a Ele antecipadamente, porque o Senhor, Ele continua cuidando de tudo. Ele está aqui nessa noite. Ele quer falar comigo e com você. O melhor louvor, a melhor adoração é quando a gente ainda não viu o milagre acontecer. Então nessa noite, adore, adore, adore ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, shalom. Glória a Deus. Abra já comigo a palavra do nosso Deus. No livro de Êxodo 12, nós estamos aprendendo sobre a Páscoa. Amém? Então hoje vamos falar, continuar dando continuidade aqui a Páscoa. Capítulo 12. Versículo 5: o vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e colocarão nas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. O que restar disso, até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Querido Deus, amado Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra.
para aprender de Ti, para, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor preparou para esta noite, porque nós estamos, Senhor, nesse preparo para a Páscoa. Então nós estamos nesse período de aprendizado para fazer exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Então fala conosco, abre as Escrituras, Espírito Santo, ainda mais neste lugar, para que possamos compreendê-la. Então abre o nosso entendimento, Senhor Jesus, para entender, e o coração para compreender. Move neste lugar segundo o Teu querer, a Tua glória e a Tua graça. Fique aqui conosco e traga sobre nós aquilo que o Senhor tem determinado para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus amados. Glória, glória, glória. Amém. Muito bem. Você prestou atenção na abertura do culto através da Laira? Muito bem. Então, eu quero aproveitar e convidar você para vir terça-feira estudar a Bíblia comigo. Toda terça-feira nós estamos estudando a Bíblia. Então, venha estudar conosco. Venha aprender. Eu estou aprendendo junto com os irmãos que vieram. Então, vem. Nós já estudamos o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então vem aprender. Terça que vem nós vamos aprender sobre o livro de João. E olha, tem tarefa, tem prova. Glória a Deus. Aí os irmãos não vêm, vai ter prova, ninguém vem. Já escapou da escola, não quer ter prova aqui na igreja. Não. Mas eu faço perguntas, tiro dúvidas. A gente aproveita um tempo precioso para aprendermos e tirarmos as dúvidas das Escrituras, que às vezes durante o culto não dá para você parar aquilo que alguém está ministrando e falar, eu não entendi tal coisa, eu quero saber tal coisa, não dá. Mas terça-feira às 8 horas venha, nós estamos aqui aprendendo, é importante aprender. Eu sou estudiosa da Bíblia há 33 anos, amo estudar a Bíblia. E cada vez que eu estudo, eu aprendo algo novo. Então aqui nós estamos hoje aprendendo algo novo. Nós aprendemos dentro da palavra de Deus que existe um calendário diferente desse que a gente está vivendo. Esse calendário que nós estamos no ano de 2025 é o calendário gregoriano. Mas existe um calendário bíblico que já está no ano 5.785. E exatamente há 3.500 anos acontecia esse texto que eu estou lendo para você agora, que nós observamos. 3.500 anos foi quando Deus levantou Moisés e enviou Moisés para o Egito, para libertar o povo de Israel, para tirar o povo da escravidão. E foi há 3.500 anos que Deus manifestou os milagres do Egito, que nós conhecemos como pragas, mas os judeus chamam de milagres. Por isso esse mês é chamado mês de Nissan, mês do milagre dos milagres, que Deus tirou o povo de Israel do Egito com o seu braço forte. E nós observamos que Deus dá essa ordem para Moisés falar ao povo. No 10º dia deste mês, que foi ontem, separa um cordeiro. Traz esse cordeiro para dentro de casa, para perto de vocês, cuide dele. E no 14º dia, sacrifiquem esse cordeiro. Pegue o sangue dele, passem nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar. E quando ele observar os umbrais das portas e ver que tem o sangue deste cordeiro, ele não vai entrar na casa. Mas aonde não estiver o sangue do cordeiro, ele vai entrar e o primogênito vai morrer daquela família e o primogênito dos animais. Foi uma noite terrível. Mas Deus ainda disse, olha, assem e comam. Se o cordeiro foi mútuo,
a família for pequena, chame o vizinho e participe de um cordeiro. Coma as ervas amargas, o pão sem fermento. Pão ázimo é sem fermento. No hebraico é matzah. Coma. E fiquem vestidos. Quando fala cingido, os lombos, tem uma referência bastante interessante. Se vestia, os homens, era uma veste comprida, assim como as mulheres, mas havia um cinto na cintura, e quando se fala de cingir, eles pegavam a ponta e colocavam aqui para dar liberdade para as pernas se movimentar ou até correr. Assim que eles faziam. Isso é cingir, é tirar os embaraços das pernas para se movimentar, para correr, para avançar, para chegar aonde você precisa chegar. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ordenou, fala para eles ficarem de sandálias e com a bagagem pronta, as malas prontas, tudo que é deles pronto, e come de pé, e come depressa, preparado para sair. E por volta da meia-noite, o anjo veio, e houve um grande alvoroço no Egito, um grande pavor. Milhares de primogênitos morreram naquele dia. Os homens e as mulheres, e os animais. Só os homens. Primogênito homem, mulher não. Tanto é que amanhã e depois os primogênitos fazem jejum antes da Páscoa. Jejum dos primogênitos. Então é importante você jejuar pelos seus filhos nesses dias. Aleluia. E Deus tem algo muito interessante. Quando eles saem dali, eles batem na casa dos vizinhos, como eu falei domingo, e eles pedem ouro, pedem prata, pedem vestes, e eles saem de mãos cheias do Egito. Ficaram escravos por dezenas de anos. Se você não assistiu o culto de domingo, ou não esteve por algum motivo, assista para você entender por quê. O que aconteceu? Por que eles foram lá pedir? Para eu dar continuidade. Então eles saíram dessa maneira. E Deus dá a eles algo extraordinário. Deus dá uma ordem antes da libertação. Consagre o cordeiro. E aquele cordeiro representa o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Quando João Batista olha para Jesus e fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se referindo a esse cordeiro. Milhares de cordeiros foram sacrificados pela libertação. O povo trouxe como oferta ao Senhor aquele sacrifício lá no Egito, e milhares de cordeiros foram entregues. Lembra que o cordeiro era um deus para os egípcios? Então imagina, para eles era um sacrilégio fazer aquilo, mas para Deus, olha para mim, Deus estava atendendo para a libertação daquele povo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 21, vamos lá. E Deus dá ordem para eles pedirem, e eles não saíram do Egito de mãos vazias. Deus está preparando algo extraordinário, e Ele está dizendo: há um tempo que às vezes é chamado de Egito na tua vida, de situações que te prendem, e Ele diz assim: é tempo de sair, é tempo de libertação, mas você não sairá de mãos vazias. Aleluia. E eu estendo, o versículo 20 primeiro para a gente entender aqui. E eu estenderei a minha mão
e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá à sua vizinha, da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro e vestes, e as porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei o Egito. Então a Páscoa é mais do que uma memória de algo que aconteceu. Ela é uma ativação profética para as nossas vidas. O que é isso, ativação profética? É algo, então imagina assim, tem a luz aqui, tem o interruptor lá. Se eu quero luz, eu vou lá ligar o interruptor e a luz aparece. Então ativou a luz, entendeu? Falando de maneira bem simples. Então ativar é você ligar algo que está desligado. Falando de maneira simples. E profética? Profética é algo que vai acontecer. Algo que traz a existência de manifestações de Deus que Ele tem preparado e determinado para o seu povo no tempo certo. A Páscoa é um tempo certo para que Deus mova algo extraordinário. A Páscoa é um tempo certo para mudança de lugar, transferência de riquezas, e também Ele traz algo de mudança de geografia, mudança de lugar, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de país, mudanças. Ele tem poder para agir naquilo que Ele quiser fazer. O povo de Israel mudou de um país para o outro. E Deus tem isso, a ativar profeticamente algo que Ele quer que aconteça na tua vida. Então existe nesse período da Páscoa, que no calendário bíblico a Páscoa começa agora sábado, tá? Não é a semana que vem. A semana que vem é do calendário gregoriano, não é do calendário bíblico, é diferente. O ano passado coincidiu na mesma data, mas não coincide, cada ano cai num dia diferente, porque o calendário bíblico é baseado na fase da lua. Tá? Deus criou dessa forma. Tempos e estações, Ele fala na palavra dele. Então veja, essa ativação profética, nesse tempo, o Senhor está dizendo, eu vou fazer de novo o que eu fiz lá. Porque, vamos lá, você já aprendeu comigo, o tempo de Deus, ele é, vamos ver se você lembra da palavra. É o quê? Cíclico. O que é cíclico? Ele repete. Ele passa um período, ele repete. É um ciclo. Por isso fala cíclico. Ele repete. Então não é algo assim linear. Aconteceu, acabou, não vai acontecer nunca mais. Aquilo que Deus determina dentro da palavra dele, das festas dele, da convocação dele, dos encontros marcados com ele, ele repete cada ano. Então esse é um período de libertação. O que na tua vida você precisa ser liberto? O que eu preciso ser liberta? O que na minha vida está me prendendo? O que na minha vida não vai para frente? Então ele está dizendo, é tempo de se movimentar, mas é tempo de ouvir o que eu ordeno, o que eu digo para fazer, para que as coisas sejam mudadas, transformadas na tua vida. Ele está nos chamando para um tempo, e essa ativação profética, ela muda o destino. E não é o destino e falar, não, tá aí, é meu destino, tinha que acontecer. Não é esse destino, é o seu rumo. Porque eu estou no caminho e de repente eu me volto para Deus e Ele traz essa ativação profética. Então Ele mudou meu destino. Eu estava indo para aquele rumo, longe dele, e passo a andar neste rumo na direção dele. E aí tudo que Deus tem preparado, Ele vai liberando, Ele vai transformando sobre a minha vida e da sua vida e tudo mais. Então o Cordeiro de Deus é a chave para isso.
Cordeiro de Deus é a chave para essa ativação profética e para as promessas, porque promessa é algo profético, algo que vai acontecer. Deus te prometeu algo que vai acontecer, e quando acontece, Ele tem outro algo que Ele ainda vai manifestar. Obrigado. Glória a Deus. E nós observamos isso. Deus te dá essa ordem: tome o cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais das portas, que o anjo da morte vai passar, e se ele vê o sangue, ele não vai entrar. Então domingo também nós já aprendemos por que eles fizeram isso, por que Deus ordenou. Porque Deus estava libertando um povo de Israel que estava no Egito como escravo. Ele estava libertando aquele povo do domínio de deuses estranhos. Eles estavam presos ao domínio de deuses, dos deuses do Egito. Por isso que veio as pragas. Por isso que Deus mostrou, cada praga era para destruir um Deus e mostrar que Ele era o único Deus e que aqueles bichos lá não tinham nada a ver com Ele. E umbral na porta, porque nas portas havia desenhos desses deuses, que mostrava como se fosse a proteção daquela família. Aquela família acreditava naqueles deuses, que não eram Deus, só poderosos deuses, e a família estava sobre a proteção daqueles deuses. Por isso que Deus fala: passa o umbral, passa o sangue no umbral, cobre aí, porque se o anjo da morte passar e não ver essa proteção, o que significava? Que eles ali estavam mostrando que eles acreditavam no único Deus, o Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O sangue deste cordeiro representa o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre os umbrais da nossa vida, da nossa casa, aonde nós habitamos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu gostaria que você prestasse atenção, que tem gente distraída. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, automaticamente Ele derrama sobre mim o seu sangue. Ele coloca sobre a minha casa, a minha família, o seu sangue. Ou seja, a sua proteção. A sua proteção. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, diz a palavra. O sangue de Jesus é que me protege. Quando o inimigo da minha e da tua alma vê o sangue de Jesus em nós, ele não pode agir, ele não entra, ele não vem, não tem como. Ele pode vir até um espaço ali, mas ele não prevalece, porque o Senhor é quem nos guarda. Então o sangue de Jesus não é só um sinal. Por isso que é muito sério ficar falando: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Tomar muito cuidado, porque realmente o sangue de Jesus tem poder, mas ele não pode ser um jargão que a gente vive falando. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, existem 4 bênçãos do cordeiro. Vamos ver. Algumas coisas eu falei domingo, então eu vou só resumir rapidamente aqui, tá bom? Transcendência, ou seja, eles estavam no Egito, Deus tirou eles do Egito, que é a mudança de geografia. A reivindicação, isso eu falei domingo também, não é? Que no caso ali eles foram reivindicar o ouro, a prata, as vestes, e veio como uma indenização, que eles trabalharam como escravos. Lembra do imposto que eu falei domingo? E eles tinham que pagar 90% do que eles ganhavam com impostos, e eles ficavam só com 10%. Aí Deus reverteu, Deus disse assim: fique com 90% e entregue para mim 10%. Então aqui está a proteção, o sangue nas portas, como eu falei, e a libertação, o julgamento do inimigo. Lembra que eu falei sobre o principado que é julgado da Páscoa, que é Mamon? Por isso que houve essa inversão.
90% eles pagavam de impostos e ficavam com 10% para comer. Por isso eles nunca saíam da miséria. Aí Deus julga Mamon, que é o príncipe que domina o dinheiro no mundo. A palavra Mamon já quer dizer dinheiro. O Egito adorava Mamon, adorava o dinheiro. E tem muita gente na terra que adora Mamon. Ai, no Egito tem. Pessoas às vezes nem percebem, mas tem. Principalmente quando o dinheiro é mais importante do que pessoas, né? Tem isso também. Então, julga Mamon, Deus reverte esse quadro, e Deus também mostra para os egípcios que os hebreus que estavam lá eram filhos de Deus, tá bom? Isso aí, então mostra muita coisa. Então não há Mamon que resista diante do Cordeiro, não há demônio que resista diante do Cordeiro Jesus, que venceu todas as coisas, né? Então o Cordeiro, ele aponta para Cristo. Jesus é chamado de Cordeiro Pascal pelo apóstolo Paulo, o Cordeiro da Páscoa. E você sabia que Jesus entra em Jerusalém no dia em que o Cordeiro deveria ser separado para a Páscoa, e que é a chamada, a entrada triunfal do Senhor Jesus? E foi ontem. Então você imagina Jesus montado num jumentinho, as pessoas jogaram ali vestes, as capas, pegavam ramos e começaram a dizer: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E Hosana significa salva-nos, salva-nos. Ele entra na cidade pelas portas das ovelhas. Ele entra pela cidade, assim como os cordeiros para o sacrifício entravam. No 10º dia do mês de Nissan, Jesus entra junto. E é exaltado, glorificado, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Baruch atah b'shem Adonai. Hosana, Baruch atah b'shem Adonai. É o que eles diziam: salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. E ele entra em Jerusalém, porque as ovelhas entravam para serem inspecionadas. Tinha que ser de um ano macho, perfeitinho. Os sacerdotes, eles olhavam, via se ela tinha algum defeito, tinha algum probleminha, descartava aquela ovelha. E Jesus entra, sabendo que 4 dias depois ele também seria sacrificado. Então o Cordeiro da Páscoa, a primeira Páscoa foi no Egito. E depois de muitos anos, de 1500 anos depois, Jesus morre. No templo, chamado Templo de Salomão, havia sacrifícios, cerimônias de sacrifício, vários tipos de sacrifício. Mas na Páscoa, todos os judeus deveriam estar em Jerusalém. É uma festa de peregrinação. Deveriam estar em Jerusalém. E cada família tinha que trazer um cordeiro, prover um cordeiro para representar a sua família. E quando Jesus está entrando, ele sabe que daqui a pouco, alguns dias depois, ele seria sacrificado. Ele seria entregue. Havia horários de sacrifício, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. Todos os dias tinha sacrifício. Mas na Páscoa era para representar que Deus tirou aquele povo do Egito. Jesus é crucificado ao meio-dia do dia 14 de Nissan e morre às 15 horas da tarde, às 9 da manhã. E ele morre às 15 horas da tarde, no horário em que o cordeiro deveria ser sacrificado.
as coisas que a Páscoa fala dele. Então, o cordeiro do povo, lá no Egito, salvou uma geração. Mas o cordeiro de Deus salvou nações e nações e nações e nações. Existem 4 frases importantes. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6 também. Êxodo 6, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Deus falou para o povo. E essa palavra é para nós ainda hoje. Amém? A palavra de Deus é para todos que creem nele. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios e vos libertarei da sua escravidão e vos redimirei com braço estendido com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vos sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Então Deus fala assim: eu vos tirei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e vos tomarei por meu povo. Então Deus está dizendo que cada manifestação que Ele fez no Egito, Ele pode também fazer em nossa vida, nos libertando de situações, de lugares, de questões, seja qual for. O que na tua vida está parado? Olha para mim. O que na tua vida está parado? O que na tua vida parece que está repetindo coisas lá dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós e tudo mais? O que está repetindo? O que você sente na tua vida que está em cadeias? Pessoas da tua família que possam estar escravizadas, ou até mesmo a gente mesmo, e, às vezes escravizado em alguma situação. O que? Deus está dizendo: eu já provi para ti o caminho. Glória, obrigado, Deus. Quando Jesus, que Ele institui a que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, Ele diz assim, a palavra de Deus é assim: na noite que o Senhor foi traído. Paulo fala muito isso. Ele fala bem essa frase: na noite que Jesus foi traído. Então, na noite que Jesus foi traído, Ele estava ali celebrando a Páscoa antecipadamente com os seus discípulos. Que se a gente for olhar no calendário, vai ser sexta-feira agora. Calendário da Bíblia. Sexta agora. Então, Jesus falou, perguntaram para ele, né, onde nós vamos passar a Páscoa? Aí eles foram lá, prepararam toda a Páscoa, para Jesus e tudo. E ali ele revelou quem seria o traidor. Ali ele falou muitas coisas. Pegou o pão, deu graça, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança, para a remissão de muitos. Então ali Jesus institui. A palavra de Deus que canta o hino e vai para o Monte das Oliveiras. Lá ele ora, leva discípulos com eles, alguns mais perto, ele vai orar. A palavra de Deus diz que ele entra em agonia e soa como gota de sangue, ali. A palavra de Deus diz que o anjo vem para fortalecê-lo.
Ele fala lá, vocês não podem orar comigo nem mesmo uma hora, porque eles estavam dormindo, não aguentaram talvez o peso da opressão, ou talvez tenha sido muito tarde. Ele falou, agora não adianta mais. O inimigo já está por aí. Aí Judas vem, beija o rosto dele. Ó, Judas, é com um beijo que você trai o seu senhor e tal. É preso. No outro dia, nessa hora que eu falei para você, ele morre como um sacrifício. Como Isaías 53 fala, como uma ovelha muda que é levada ao matadouro. Porque a ovelha não faz escândalo. Agora mata um porco para você ver. Né, mãe? A mãe sabe, né? O porco faz um escândalo, mas a ovelha não. Então tudo isso mostra que a Páscoa está falando do Senhor Jesus. Ela fala dele. Algumas outras coisas eu vou falar no sábado, que nós vamos celebrar a Páscoa, às 20 horas. Você não pôs o seu nome na lista, ou não está sabendo que tem lista, e quer participar conosco da Páscoa, eu preciso que você coloque o teu nome, porque nós vamos preparar cordeiro para comer. Nós vamos preparar o pão sem fermento. Nós vamos preparar ervas amargas para comer. E nós vamos profetizar e fazer exatamente o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer na Páscoa. Então o Senhor tem algo poderoso, algo extraordinário para fazer sobre a tua vida. Deus, você acha que Deus cumpre as promessas dele ou não? Será? Deus falou que ia tirar o povo do Egito, tirou? Tirou ou não tirou? Deus falou que ia tirar o povo do Egito com riquezas, foi ou não foi? Foi. Deus falou que ia livrar o povo no Mar Vermelho, livrou ou não livrou? Livrou. Deus resgatou com aliança o povo, fez uma aliança com eles. Deus tirou eles do Egito e se encontrou com eles lá no Sinai. Deus desceu no Sinai para falar com eles. E Deus ali fundou uma nação livre. Nesse dia nasce a nação de Israel, livre e santa, separada por Deus, né? Então quem entrega o cordeiro não sai de mãos vazias. Eles entregaram o cordeiro para Deus, foram libertos e saíram com as mãos cheias, né? Com herança, identidade e uma missão, e pertencentes a uma nação. Amém? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais depois, sábado. Nessa sexta-feira eu vou fazer uma live e vou falar sobre o jejum do fermento, porque hoje não dá, porque senão me toma muito tempo. Porque ao pôr do sol desse sábado começa a Páscoa, que o dia de Deus é diferente, tem sido o calendário, não vira meia-noite, vira ao pôr do sol, já mudou o dia. Deus continua observando do jeito que Ele criou. E a criação, você pode ver, a criação continua obedecendo a natureza, a criação de Deus continua obedecendo o horário de Deus. Virou o dia, se pôs o sol, você pode ver, as aves, os animaizinhos já começam. Veja a agitação dos animaizinhos, né? Lá no galinheiro, os bichinhos vão tudo já dormir, não é? Os passarinhos já voa, daqui a pouco está tudo nas árvores, tudo na casinha deles, no condomínio deles. A gente, o ser humano, é que não observa. Porque você acha que Deus não desce na terra na viração do dia ainda? Ele desce. Ele continua observando. Quem é que está vendo? Quem é que está olhando para mim quando o sol se põe?
Ele conta. Então, toda vez que o sol se pôr, fala: Senhor, papai, estou aqui, papai, lembrando das tuas promessas. É igual eu falei para vocês esses dias que eu vi o arco-íris. Eu parei, tirei foto e falei: eu continuo lembrando da sua promessa. Lembre das promessas de Deus, lembre das alianças de Deus. E a Páscoa é uma aliança que muda a história. Obrigado. Mas então, nesse sábado, no pôr do sol, começa o jejum do fermento. Porque a Páscoa dura 8 dias. 8 dias dura a Páscoa. E lembra que em seguida da Páscoa tem a festa do pão sem fermento e depois a festa das colheitas. Com sem fermento, Jesus ficou sepultado. E a das primícias, Jesus ressuscitou, porque Ele é a primícia dos que hão de ressuscitar. Então nós precisamos celebrar a Páscoa. Então 8 dias. Por quê? Por que não se come nada com fermento? Pergunta ao pessoal que está lá. Por quê? Assiste sexta-feira que a gente fica sabendo. Às 20 horas, tá bom? Assiste lá no meu Facebook. Eu vou transmitir pelo meu Facebook. Se você não tem, me tem lá como amiga, me acha lá. Depois eu passo como é que escreve certinho o meu nome, porque ele é diferente, a escrita, tá bom? Me acha lá para você assistir em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. O quanto você quer viver algo novo pelo poder da Páscoa, pelo entendimento que a Páscoa tem para nós. O quanto você quer viver, mudar de situação, ser livre de outras. Sair do Egito espiritual, do Egito material, e se deixar conduzir pelo Senhor até a terra prometida onde Ele determinou para você. Deus tem algo extraordinário. Deus tem algo poderoso. Por que não se come fermento, nada fermentado nessa época? Tem um porquê. Tem um para quê. Faça esse jejum comigo. E fique atento. Porque tudo que fermenta a tua vida vai vir à tona. Pessoas, situações, pecado. Deus quer nos purificar. Deus quer liberar sobre nós essas promessas. Deus quer colocar sobre nós o sangue do Cordeiro. Deus quer nos guardar. Deus quer nos abençoar. Deus quer mudar totalmente o nosso destino, que iria por um lugar terrível e nos levar para a presença dEle, para a glória dEle. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Coloca a mão no teu coração, repete comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me tudo que eu preciso saber a teu respeito, para andar contigo na terra e viver contigo na eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás em minha vida, na minha família, e eu amarro todo demônio, do maior ao menor, e ordeno:
bata em retirada, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Agora, fique quietinho, fale com Deus na sua mente. Pede para Ele mostrar tudo que você precisa deixar na presença dEle. Tudo que você precisa mandar embora da tua vida. Fala para Ele tudo que você quer que seja arrancado. Você não quer que faça parte da tua vida. O mal, a dor, a doença, o problema, a dificuldade, o que for. Que o Senhor possa agir nesta causa que você está pedindo. Que o nome do Senhor seja glorificado com este milagre que você está clamando. E que o poder de Deus se manifeste na tua vida agora, em nome de Jesus. E que o sangue de Jesus te cubra da cabeça à planta dos pés, consumindo tudo que não é dele, tirando, purificando, santificando cada um de nós. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas e para a nossa família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo, toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o Senhor blinde a nossa armadura espiritual, também de toda a nossa família, nos cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em nosso coração, e que possamos ser cheios da glória, da graça e do poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou me despedir de você que está assistindo. Deixa Deus mover em sua vida. Assista a live sexta-feira às 20 horas e também lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Shalom.